Oi. Acho que eu já preciso começar aí falando um pouquinho. Oi, Raquel. Raquel, você precisa. Ah, no... Raquel, seu perfil particular, né? Oi, gente, boa noite. Eu já vou falando um pouquinho enquanto a Raquel tá entrando. É, E aí, para ficar bonitinho no vídeo também, né? Porque se a gente abre e fica meio mudo assim, fica meio estranho. RSA entrou. Raquel, você tem que isso, solicitar. Valeu. É isso aí. Oi. Olá, olá, Então, tudo tudo bem? bem? Tudo bem. E aí? Muito Tá boa a trabalho? luz? Tá Ó, ótima. é, que bom. Aí tá bom, tá bom. Olá, boa noite a todas e todos que estão Boa entrando. noite, gente. Vamos começando? Porque, né, isso aqui é tão Vamos. rápido. Quando a gente vê, tá empolgada falando, tem que acabar. Pois é. Bem, meu nome é Viviana Ribeiro, sou professora e cofundadora do IPE, Comunidade de Pensamento, e hoje a gente marcou essa conversa, que é uma conversa institucional entre o IPE e o RSA Advocacia, e uma conversa entre professoras, entre pesquisadoras, entre amigas. Então, Raquel, muito bem-vinda ao IPE. Se apresenta, por favor. Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui. Esse comum que a gente formou, né, ainda na pandemia, eu acho que com todas as adversidades da pandemia, isso foi um encontro muito produtivo, muito importante, foi uma potência, assim, eu vejo dessa forma. Bem, eu sou Raquel Seródio, né? Sou sócia fundadora do RSA Advocacia. Sou advogada há quase 20 anos, né? Especializada inicialmente em processo civil e direito civil, e sempre muito atuante na área de direito de família, e por conta dessa atuação nas áreas das famílias, eu fui levada para a área de violência doméstica, chamada de violência doméstica, né? Que a gente sempre debate, sempre conversa sobre que esse nome não é um nome ideal. E por conta disso, eu entrei para a academia, né? Hoje sou mestranda da UAL em Portugal, e minha pesquisa é totalmente voltada para o processo legislativo do país, com a relação das mulheres no processo legislativo do país, em especial sobre a lei de alienação parental. E é isso, né? Hoje o escritório, ele é um escritório que está muito voltado para a defesa e para a atuação de uma advocacia feminista para mulheres, seja na, na parte criminal quanto na área das famílias. E esse encontro é de uma extrema importância, né, Vivi? Porque a gente sempre conversa muito sobre a necessidade de um novo pensar jurídico, que demanda, dentro dessa militância feita por advogadas feministas dentro do judiciário, de que a gente precisa reformular e mudar e fazer o possível dentro do possível para que mulheres e mulheres e mulheres pretas, óbvio, né, em especial, estejam no centro dentro desse sistema de justiça, em especial em um país fundado, né, com bases patriarcais, escravocrata, e que tem um número muito maior de mulheres e de pretos na sua população. Então é Sim, isso. Estamos aqui para obrigada. esse bate-papo. Obrigada, Raquel. Então,
Gente, a gente convidou a comunidade, o público, para a gente conversar um pouquinho hoje sobre o tema, por que é preciso falar sobre uma formação feminista e antirracista. Era preciso falar sobre de uma forma bastante ampla, de modo que esse tema sobre a formação, ele é preciso pensar sobre ele não apenas no campo da formação jurídica, mas sem dúvida, não tenho dúvida nenhuma, que é preciso pensar sobre esse tema da formação em todos os campos de formação, em todos os campos pedagógicos de educação e de formação para atuação no mercado de trabalho, para atuação na vida pública. Então, vamos um pouquinho devagar, né? A gente está com uma ideia de fazer várias conversas, então vamos devagar na colocação dos temas, dos termos. E aí, pensando um pouco na colocação do termo formação, eu só queria dar 2 palavras sobre o que a gente está dizendo, o que a gente entende por formação. Bem, formação é um termo que está muito vinculado aos pensadores, aos teóricos, aos estudiosos homens, mas tudo bem, a gente retém o que é importante. Mas o termo formação ele aparece ao longo do século XX no Brasil, a partir da produção teórica de pensadores que vão pensar sobre o Brasil, vão pensar sobre a formação social brasileira, Caio Prado Júnior, a formação econômica brasileira, Celso Furtado, e, não menos importante, o grande professor, teórico, crítico de arte, comunista, Antônio Cândido, pensou também, quando pensou sobre a literatura no Brasil, também pensou em termos de formação da literatura no Brasil. Então, esse termo formação, ele tem um sentido de pensar exatamente a formação disso que é a nossa sociedade, em cada campo específico. No campo social, com o Caio Prado Júnior, no campo econômico, no campo do desenvolvimento ou não, dos processos de desenvolvimento econômicos do Brasil, com o Celso Furtado, o Antônio Cândido no campo literário. Então, o termo formação tem um sentido importante para a gente pensar exatamente isso que nos constitui como sociedade brasileira. Esse termo formação ele também vai ser pensado e utilizado quando se faz uma análise crítica sobre efetivamente o ensino, efetivamente o ofício pedagógico. Então, o Antônio Cândido ele dá uma definição bastante simples sobre esse termo sobre esse sentido de formação que a gente quer reter e que a gente pensa que é interessante para fazer uma introdução sobre o assunto e sobre o termo, que ele diz o seguinte: quando ele pensa sobre a literatura no Brasil, sobre o que é a literatura no Brasil, sobre exatamente a existência e as possibilidades de existência de uma literatura no Brasil, ele diz o seguinte: bom, para que a gente possa dizer que existe uma literatura no Brasil, é preciso pensar em que a literatura, esse ofício da criação literária, é uma relação triangular, é uma relação que tem 3 vértices. A primeira é o autor ou a autora, ou seja, o produtor, o criador da literatura. A segunda é a possibilidade de existência do objeto artístico, da literatura, do livro. E a terceira,
não menos importante, aliás, fundamental para que se possa pensar na existência da literatura, são os leitores. Então, para a gente pensar numa literatura, a gente precisa pensar nesses 3 vértices da relação. A partir dessa formulação que eu estou simplificando aqui, por conta do nosso pequeno tempo, a gente precisa. Essa formulação ela foi levada para a gente pensar sobre o ofício docente, sobre a produção filosófica. Marilena Chaui, professora, filósofa, grande filósofa, nossa maior filósofa brasileira, ela pensa também que a gente só pode falar em filosofia brasileira se a gente tiver pensadores, pensadoras, produção filosófica e leitores e estudantes do pensamento filosófico. Então, pensando nessa galeria de amigos que a gente está trazendo para a nossa conversa, a gente propôs isso, porque é preciso pensar sobre uma formação feminista e antirracista. E aí eu preciso dizer também algumas questões. Bem, do ponto de vista acadêmico, falando como uma pesquisadora e uma acadêmica, dentro da academia, dentro do ensino universitário, dentro do ensino universitário mais elevado, e aí a gente já entra em uma série de problemas que dizem respeito a como é que a gente universaliza esse ensino, como é que esse ensino se torna efetivamente universal, gratuito e abrangente e acolhedor de todos e todas, especialmente de todos, de todas que estão secularmente excluídas da área da educação. Então, enquanto pesquisadora, é preciso dizer o seguinte: estudos sobre gênero e raça, estudos críticos sobre gênero e raça, dentro da academia, em todas as áreas, eles ficam segmentados em um guetinho. Tem lá, vamos lá, uma pós-graduação em Direito, uma pós-graduação em Filosofia, uma pós-graduação em Letras, uma pós-graduação em Jornalismo, etc. Vocês podem pensar todas as formações. Estudos de gênero e raça, normalmente, ou de forma mais comum até hoje, são disciplinas oferecidas como disciplinas eletivas. São disciplinas que são oferecidas segmentadas de um programa obrigatório básico de formação, em todos os níveis. Essa é a primeira questão a ser levantada no campo da pesquisa acadêmica. Em relação a efetivamente... Então, essa relação já é problemática. Primeira questão. Segunda questão. Os estudos de gênero e os estudos de raça, ou os estudos que se dedicam a pensar, criticar, fazer uma análise crítica sobre a nossa constituição social racista, sobre os processos sociais que fundaram e ainda sustentam a nossa sociedade, todos esses estudos, uma vez segmentados do plano base, né, das disciplinas obrigatórias de formação, o que isso implica? Implica que, enquanto as outras todas disciplinas obrigatórias, elas continuam sendo oferecidas, ministradas, propostas, com bibliografia, com orientação, que não se mistura com
uma análise crítica do problema, da questão do patriarcalismo, do machismo, da misoginia e e da sociedade brasileira. E aí, lembrando, todas as vezes que a gente chamar essas conversas, a gente está querendo falar sobre a sociedade brasileira. E aí, afunilando um pouquinho mais, pensando no ensino do direito, pensando na formação do direito, em termos claros, como é que isso que eu estou dizendo acontece? Nós temos todas as disciplinas base para uma formação jurídica, para uma formação de um profissional que vai atuar nas diversas carreiras que o direito possibilita, são elas os advogados, as advogadas, os funcionários públicos, juízes, juízas, promotores, promotoras, defensores, defensoras, além dos servidores. Ou seja, toda a formação básica do direito, ela é segmentada, ela não pensa ela ainda não fez a relação com as pesquisas, com os estudos, com uma análise de gênero e de raça. Então, a gente tem lá na Faculdade de Direito a disciplina de Direito Constitucional. Não se fala sobre, não se diz, não se menciona que até o século XX as mulheres e a população negra escravizada, recém-liberta, esteve fora do espaço público constitucional, fora do espaço. Isso inclui direito de voto, isso inclui possibilidade de se candidatar às searas, à ocupação das instituições públicas e políticas. Teoria geral do Estado. Pega lá toda uma tradição sobre a história da formação do Estado, toda uma tradição sobre a história da democracia, e não se fala sobre a condição histórica das mulheres e da população negra escravizada, pensando especialmente nas sociedades de passado escravista com efeitos permanentes, que é a condição do Brasil. Então, tá posto o problema. Então, essa era a primeira questão que eu queria ressaltar. A segunda questão que eu queria ressaltar é como docente. Como docente, eu tenho cada vez mais pensado e me apresentado publicamente nos cursos que eu ministro, nas aulas que eu sou convidada a realizar nas instituições, nas universidades, nas palestras em que eu também sou convidada para falar. Eu tenho me posicionado no seguinte sentido, exatamente de tentar pensar todos esses problemas filosóficos políticos, não do ponto de vista do gênero e da raça, mas tenho pensado exatamente na formulação, na possibilidade de uma formulação de uma teoria que vai pensar a democracia em outras bases, que vai pensar a democracia substancial ou a democracia que a gente pretende alcançar em outras bases. E essas bases, obviamente, elas são atravessadas por um estudo crítico de gênero e raça. Só que, como docente, o que a experiência tem me mostrado? Ministrando muitos cursos de filosofia política, por isso que é uma posição pública essa. Ministro cursos de filosofia política que tratam sobre a epistemologia, sobre a extensa análise crítica produzida por mulheres e pela população negra, homens e mulheres. Ou seja, os excluídos da produção epistemológica oficial. Então, eu afirmo uma posição nesse lugar.
para dizer, bom, o que a gente está tratando aqui, o que a gente está discutindo aqui, são problemas filosóficos políticos, são problemas da natureza democrática, são problemas, não são problemas, falando em outros termos, não são problemas de mulherzinha, nem são problemas feministas. Então, essa é uma primeira questão que eu queria colocar. A segunda questão é a seguinte: em todos os cursos que eu ministro, eu tenho alunas de formações diversas, ou seja, já tive aluna com a formação em Direito, com a formação em Letras, com a formação, especialização e dedicação de vida e de energia. Direito, Letras, jornalismo, ou seja, muitas alunas, engenheiras, tenho alunas engenheiras, Camila tá em Amsterdã, Roterdã. Um beijo, Camila. Camila vai assistir depois. Engenheiras. Então, tenho alunas desse campo das humanidades e algumas alunas do campo das exatas. É uma constante, é algo que se repete em todas elas. Nossa, eu nunca vi essa autora. Por exemplo, tem um curso que eu ministro sobre pensamento político no Brasil, que a gente trata da importantíssima militante política e professora Amelinha Telles. E ela criou um jornal na década de 70, em plena ditadura. Pois bem, tenho todas as minhas alunas jornalistas, todas sem exceção, me davam o relato. Nunca ouvi falar de Amelinha Telles. Nunca me foi apresentado essas produções realizadas por mulheres. E isso é algo que se repete em serviço social também, óbvio. Isso é algo que se repete em todas as formações. Então, como advogada eu não vou falar, porque eu também tive uma experiência como advogada, a Raquel vai falar sobre isso. E eu só queria finalizar, para já abrir para a Raquel fazer as observações e comentários dela, para dizer o seguinte: essa é a primeira questão que a gente quer discutir, e a gente quer discutir publicamente sobre isso. E a gente precisa discutir isso em todos os espaços, me parece. A segunda questão é a seguinte: é preciso falar que esse modo de organização universitário, que esse modo de pensar a educação das crianças e dos adultos, esse modo de formar para o mercado de trabalho, claro que tem toda a subjetividade, as subjetividades do capitalismo passando por aí, a gente pode falar disso em algum outro momento, mas a gente está pensando aqui, a gente quer se concentrar em falar sobre os problemas sociais que envolvem as violências de gênero e raça. É preciso dizer o seguinte: tanto no campo de formação dos profissionais do direito, quanto no campo das práticas jurídicas, mulheres e população negra são tratados com uma violência que nós duas chamamos de violência socialmente legitimada, seja contra mulheres, seja contra a população negra. O que isso significa? Isso significa que a violência sofrida pelas mulheres diariamente e a violência sofrida pela população negra diariamente é uma violência que tem base social, que é sustentada por determinado tipo de sociedade. Eu costumo fazer a seguinte pergunta retórica nas aulas: que tipo de sociedade aguenta
essa violência diária contra as mulheres e contra a população negra sem se rebelar? Que tipo de sociedade sustenta esse tipo de violação, de violência, de morte, de extermínio cotidiano? Então, é sobre tudo isso que a gente quer propor aqui uma série de conversas para pensar que uma formação universitária, e falando especialmente sobre o ensino do direito, uma formação universitária jurídica, nesse modo, nestes moldes que eu acabei de apresentar de forma bastante rápida, ela só pode se sustentar em uma sociedade que é organizada em processos não só de exploração de classe, mas processos de ódio às mulheres e à população negra escravizada. Vai lá, Raquel. Então, dando continuidade, né, Viviana, do que você trouxe, da importância de falarmos sobre esse tema, de falarmos sobre esse assunto de forma pública, de fato, institucional, eu separei 2 casos práticos para conversarmos, né, do como é que é o dia a dia no judiciário, como o judiciário, como o sistema de justiça como um todo, né, não só o judiciário, atua com mulheres e com a população negra. Eu trouxe 2 casos, um é o da Tatiane Silva Santos e o outro é da Mari Ferrer, que eu acredito que a maioria das pessoas aqui tenham conhecimento. Mas eu vou começar falando do caso da Tatiane. Tatiane é uma mulher preta, pobre, da periferia do Rio Grande do Sul, que passou a infância, desde a sua infância, ela passou por inúmeras relações de violência intrafamiliar, até que a avó a tirou de casa porque ela apanhava muito toda vez que ela não cuidava dos irmãos ou não fazia os trabalhos domésticos. Ela foi retirada de casa pela avó, a avó cuidou dela e com 17 anos teve o primeiro filho de um namorado. Logo após ter esse filho, o primeiro filho, Gabriel, Tatiane começou um relacionamento com um homem chamado Hamilton. E com ele teve um filho. No início, Hamilton trabalhava, mas logo depois ficou sem trabalhar. E começou a implicar, quer dizer, implicar é uma forma até muito superficial de se falar, começou a não querer que Tatiane trabalhasse, se iniciou um processo dentro da relação de violência psicológica para que ela abandonasse o trabalho. Não abandonando o trabalho, esse processo de violência se intensifica e ela decide algumas vezes romper esse relacionamento. Um período ele foi preso por tráfico de drogas e quando ele retoma o convívio familiar, eles têm o primeiro filho, que é a Gabriele. Depois de Gabriele, ele continua envolvido com drogas, e Tatiane tenta de novo, algumas vezes, romper esse relacionamento. Tanto que Tatiane teve, pela análise do processo, 4 e 5 medidas protetivas a favor dela, inclusive abrigamento junto com os filhos. Então, Tatiane passou pelo conhecimento do Estado desde 9, 10 anos sobre processos de violência, foi quando foi para a casa da avó, e depois, inclusive, dentro das relações, da relação com Hamilton. Quando ela retoma da última medida protetiva, do abrigamento, que ela retoma um relacionamento, a violência se intensifica ainda mais e se torna uma violência mais física e sexual. Então, ela é estuprada inúmeras vezes pelo companheiro e engravida de Diogo. Quando o Diogo eu estou tentando resumir o caso, porque o caso é bastante extenso. Quando ela engravida de Diogo, ela engravida de Diogo, a violência ficou maior ainda porque ele se tornou um stalker, ele ia atrás dela, ele não acreditava que o filho era dele. Então, a violência aumentou mais ainda. A Tatiane, então, um dia sai para trabalhar. Os filhos ficavam com ele porque ele não trabalhava, o Milton não trabalhava. E quando ela retoma para casa, ela encontra 2 filhos assistindo televisão, Diogo, filho com 1 ano e 2 meses, dormindo, e vai fazer os serviços domésticos, vai cozinhar. E Hamilton diz para ela, não acorda ele não, ele parecia estar dormindo, não acorda ele não, porque ele brincou muito.
Quando ela vai acordar o filho para o filho jantar, ela vê que ele já está com os braços necrosados, que ele já tá, e ela corre com ele para o hospital. Pede para estar em contato com a avó. Resumindo, a criança sofreu uma extrema violência física e sexual por Hamilton. Morreu no dia seguinte. Tatiane, em menos de um mês, teve uma prisão preventiva decretada. E até hoje, Tatiane está no presídio Madre Peliteia, no Rio Grande do Sul. Bem, vamos agora adentrar. Neste momento, se inicia o sistema de justiça atuando, né? Então, a gente começa com as investigações. Em todos os depoimentos de vizinhos e de familiares, em todos, existe uma culpabilização de mulheres, inclusive da própria avó por Tatiana. A avó dela, inclusive, eu trouxe aqui algumas partes dos depoimentos. A avó dela pontua que foi ela, de fato, quem criou como mãe e afirma que acha muito estranho porque ela não chorou, Tatiane não chorou no hospital. Não caiu uma lágrima dos olhos dela. Ela é minha neta, mas foi mais cúmplice. Nunca pensei que viraria um monstrinho assim. Então, assim, eu quero abrir um parênteses aqui para pontuar que Tatiane não estava em casa quando o filho foi morto. Tatiane estava trabalhando. E a promotora de justiça, houve a investigação, né? Em pouco tempo ela já estava presa. Além da pronúncia, além da denúncia, né, que foi recebida e da pronúncia que foi deferida, Tatiane também respondeu um processo de perda de guarda dos outros 2 filhos, perda de poder parental. Do poder parental. A promotora, eu quero ler aqui para vocês uma entrevista que a promotora deu sobre o caso da Tatiane. A promotora afirma que Tatiane procurou essa violência e ela nunca foi vítima. Primeira coisa que a promotora fala. Ela procurou essa violência e não se importou que ela chegasse até as crianças. Hoje, essa promotora é procuradora de justiça, tá bem? E no final de 2017, ela deu essa entrevista para a revista Sul 21. Em tese, ela teria sido vítima dele. Só que ela era uma vítima que ia atrás do seu agressor, do seu algoz. Então, formalmente, pelos laudos de lesões que ela submetia, ela tinha lesões, ela era vítima. Mas o que eu quero dizer é que ela não pode ser considerada uma vítima igual às outras. Uma vítima da situação. Ela era muito mais bandida, muito mais criminosa. Me parece aqui que uma mulher, antes de pensar em si, de querer voltar para um cara que agride não só ela, mas as crianças também, ela tem que pensar no bem-estar dos filhos. Então, eu não conseguia nunca ver Tatiane como uma vítima. Eu via como uma mulher que, de livre e espontânea vontade, ia atrás dele, trazia ele para casa, sabia que ele agredia as crianças e não fazia absolutamente nada. Em alguns momentos, chego a pensar que a conduta dela era pior do que a dele. Porque ele tinha, de certa forma, um motivo para agredir o Diogo, a vítima, que era suspeita de que ele não fosse filho dele. Era uma coisa muito doente, mas para a cabeça dele, era o motivo, afirma o promotor. Só para esclarecer, no processo de reconhecimento de paternidade, ele foi declarado pai da criança e, de fato, ele era o pai. Então, a Tatiane foi denunciada e pronunciada. Pronunciada é quando o júri aceita aquela denúncia, ela vai ser julgada pelo tribunal do júri. Por uma conduta omissiva, né? Tatiane não estava lá, Tatiane não participou do que aconteceu, mas ela foi denunciada e ela foi condenada, né? Ela foi denunciada pelos mesmos crimes que a Hamilton, o único que ela não foi pelo estupro de vulnerável, e ela foi condenada. Na época, a defensoria entendeu que o ideal era que mulheres participassem desse júri, né? Porque mulheres, teoricamente, se colocaria no lugar dessa mulher, e essas mulheres, por óbvio, foi entendimento da defensoria, teriam mais empatia, se colocariam naquele lugar. E o que acarretaria a absolvição de Tatiane. Mas não é verdade, né? Tatiane foi condenada por mulheres, inclusive no júri, ou seja, o júri é representante máximo da sociedade, onde, em sentença, após a declaração de votos, o juiz, ao decidir, julgou. O juiz disse: Tatiane, na condição de mãe da vítima,
tinha por lei a obrigação de exercer cuidado, proteção e vigilância sobre ela. E também foi autora do crime ao deixar de levar a criança ao médico, de dar alimentação adequada e ao permitir que o companheiro, o indivíduo sabiamente violento e usuário de entorpecentes, ficasse a sós na companhia do filho, sabendo que nutria por ele sentimentos de aversão ao ódio e ódio. Bem, houve um recurso, a Defensoria Pública recorreu, e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não reavaliou as provas. Tá? Tatiane não teve chance de ter um julgamento revisto na integralidade. O que houve foi um julgamento moral no tribunal. Então, a pena de Tatiane, que já era alta, se tornou mais alta ainda, porque eles se pegaram ao laudo psicológico dela, onde dizia que ela poderia ter uma personalidade narcisista e era dependente sexual dele, porque num dos depoimentos dela para a defensoria, para os psicólogos e para assistentes sociais, ela disse que eles se entendiam bem sexualmente. Hoje o processo está no STJ, é por segredo de justiça, então hoje a gente não tem acesso ao mesmo. Né? O Brasil foi denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos por conta desse caso, né? Em especial, juridicamente, foi denunciado porque o Brasil não observou, em especial, a legislação e os tratados internacionais que nós somos signatários em defesa da mulher, que é a CEDAW e que é a Convenção Belém do Pará. E uma questão muito importante aqui, que a gente precisa começar a falar sobre esse assunto, por isso que eu trouxe esse caso, paradoxalmente, um Estado que nada fez enquanto ela era vítima de violência, essa violência, como a Vivi acabou de falar, essa violência socialmente legitimada, né, inicialmente pela família e depois dentro dos relacionamentos, né, um Estado sem muita política pública. Claro que nós tivemos avanço, vamos falar sobre isso, mas um Estado que não tem políticas públicas para acolher e tratar mulheres neste momento em que são violentadas, é o mesmo Estado que atua de forma a ferro e fogo, né, na hora de aplicar a lei penal e condenar a Tatiane, inclusive fazê-la perder a guarda e o poder parental dos outros 2 filhos. Tatiane não tem acesso a esses filhos desde 2013. Bem, considerando esse caso que eu trouxe, esse caso prático do nosso sistema de justiça, eu penso que nós podemos aqui trazer algumas questões do que leva o judiciário, não só o judiciário, né? Do que leva o sistema de justiça, inicialmente. Desde a investigação, que não teve nenhuma perspectiva de gênero e raça, passando pelo Ministério Público, eu trouxe aqui, né, a entrevista da promotora, ou seja, um senso comum onde esse lugar da mulher na sociedade, que é uma mulher inicialmente na formação do Estado moderno, uma mulher em espaço totalmente desigual, né, recolhida e elevada ao espaço privado, não por uma escolha própria, mas, enfim, a gente já conhece como é que foram as caças às bruxas, a gente sabe o que foi feito para domesticar mulheres, né, até a formação do Estado moderno, né, esse confinamento. Nós passamos por uma exigência e controle, um controle formal ou informal. Informal é quando a gente conversa sobre o assunto, mas formal, um controle exigido, né, pela sociedade de comportamentos, né, de dispositivos de comportamento, né, de como mulheres devem se portar, etiquetas, né, de como mulheres devem tratar, né, a responsabilização das mulheres a todo tempo. E no caso de Tatiane, a gente não pode esquecer que é uma mulher preta, que é uma mulher pobre, uma mulher da periferia do Rio Grande do Sul, né? Essa concepção que a nossa sociedade tem dessa mulher dentro da nossa base de formação patriarcal, dessa base de formação escravocrata, né? Dessa mulher resumida a um espaço de cuidado, né? Uma mulher abnegada, uma mulher que é culpada por tudo que acontece na sua própria família. Quer dizer, nós precisamos falar sobre isso. A gente percebe isso de forma muito clara nesse caso da Tatiane,
Nós não podemos deixar de falar nesse caso de todos os estudos que existem da dor e da solidão da mulher negra, né? E que faz com que mulheres que são a fonte de sustento da sua própria família, muitas vezes estarem inseridas em relacionamentos extremamente violentos. Isso não é uma responsabilidade delas, essa culpabilização da mulher que sofre uma violência, ela é retirada do poder estatal e é levada por um caminho privado muito perigoso, porque uma mulher que sofre violência, ela vem de bases que permitam com que ela sofra violência, né? Tanto intrafamiliar. Tatiane, nesse caso especial que a gente tem conhecimento do processo, é uma pessoa que ela veio de uma relação familiar de violência. A violência perpetuou toda a sua vida, né? Atravessou a sua vida toda. Então, por que essa mulher não iria ter um relacionamento que ela não sofresse violência? Por que essa culpabilização? Uma pergunta que precisa se fazer, né, aos juízes, aos inspetores de polícia, aos delegados, aos promotores, né? Que conclusão é essa que essa promotora tirou, que ela é pior que ele? Isso está fundado em um senso comum e no senso comum dessa sociedade, desse estereótipo da mulher que a sociedade capitalista formou, né? Essa mulher que tem que dar conta de tudo, da maternidade, da casa, enfim. É importante nós também ponderarmos, como eu falei um pouco atrás, dessa perseguição das mulheres desde a caça às bruxas, e que na sociedade moderna a mulher negra ela se torna a mulher boa para o sexo, mas ela é uma péssima mãe. Enquanto a mulher branca ela é uma mulher para casar e uma boa mãe. Então a gente precisa falar sobre isso porque existe um tratamento diferenciado no sistema de justiça da mulher negra. E a gente não pode fechar os olhos sobre isso. A mulher branca, eurocentrada, ela está em um lugar diferenciado, né? Existe um caso paradigma, o caso da Tatiana, inclusive um caso muito semelhante, onde uma mulher branca de classe média passou pelo mesmo processo, só que ela não foi pronunciada. Ou seja, o gênero permitiu que ambas as mulheres fossem investigadas e denunciadas. Ou seja, dentro do próprio sistema de justiça. Mas quando se chegou no momento da pronúncia, o tratamento dispensado e dado a uma mulher preta, uma mulher negra e pobre, é totalmente diferente do tratamento dado a uma mulher branca. Então, nós precisamos ir muito a fundo nesse assunto, Vivi. Eu trouxe aqui isso como um caso prático, mas assim, desde 1300, nós temos normatização legal no Estado moderno, né, do direito penal de que mulheres são seletivamente seres considerados perversos e seres não tão críveis quanto os homens. Né? Tatiane, inclusive, ela só se deu conta dessa relação violenta quando ela começou a apanhar e ser espada. Até então, até ela começar a sofrer violência física, ela dizia que ele fazia... Ela deu um nome no depoimento dela, dizendo que ele fazia o tratamento que ele tinha com ela, mas ela não tinha a menor ideia de que isso era violência. E assim, desde 1300, nós somos consideradas nocivas. Né? Nós precisam ter cuidado com o que as mulheres fazem. Né? O Martelo das Feiticeiras, ele explica isso com todos os detalhes. Né? Então, a posição desigual de Tatiane é algo que a gente precisa falar. Né? Eu acho que é muito importante. Fora isso, são mais de 400 anos, né, como sociedade, para as mulheres conseguirem deixar de ser relativamente capazes dentro dos seus relacionamentos. Então, existe essa ideia de que mulheres são objetos e só são capazes de pouquíssimo tempo para cá. Parece algo que nós estamos falando muito fora da nossa realidade, mas não tem um século que nós somos tratadas de forma igualmente legal, né, dentro de um sistema jurídico com igualdade. E ser tratada em menos de um século com igualdade é socialmente não ser tratada com igualdade. Porque normatizar um tema, um assunto, uma garantia, não significa que socialmente isso está de fato implementado. Né? Então, assim, a gente precisa falar sobre esse assunto. Outro caso que eu ponderei em conversar com vocês, mas a gente tem menos tempo, foi o caso da Mari Ferrer. O caso da Mari Ferrer, então, foi a parte boa
se é que pode se chamar de boa, porque eu acho que de boa a gente não está tendo muita coisa, mas das audiências online, né? Sem esquecer que Mari Ferrer é uma mulher de classe média, né? Diferente de Tatiane, uma situação totalmente diferente. Uma mulher que teve a possibilidade de, em menos de 3 anos, levar um estupro a ser julgado, né? O que não acontece geralmente na prática. E ante toda o trabalho que ela teve, todo o empreendimento mesmo que ela teve de levar isso para frente. A audiência da Mari Ferrer é uma prova hoje, né? A Tatiana, inclusive, está presa desde 2013. Mari Ferrer foi em 2020. É uma prova hoje de como mulheres são, de fato, tratadas em audiência. Né? Nós vimos ali uma sessão de tortura. O que nós vimos na audiência de Mari Ferrer foi isso. Uma sessão de tortura, uma mulher sendo desqualificada, sua vida sexual, sua vida pessoal sendo devassada e 4 homens sem falar nada. Quer dizer, 3 homens sem falar nada, porque o outro estava acusando ela. Então, tiveram ainda algumas manifestações. O juiz pediu para parar. O juiz tinha que obrigar a parar. O juiz não podia permitir que aquilo acontecesse. O juiz tinha que oficiar a OAB, né, por conta daquela prática, porque aquilo ali é uma desumanidade, aquilo ali fere os princípios constitucionais garantidores da dignidade da pessoa humana. Né? Eu entendo que aquela audiência tinha que ser declarada nula, enfim, mas um caso também emblemático, né? Tatiane foi em 2013, nós estamos em 2020 e quase nada mudou. Quase nada mudou. Um defensor público que nada falou, homem. Um juiz que quase nada falou. E um advogado que passou o tempo inteiro desqualificando a vida pessoal, as fotos que ela postava nas redes sociais, para desqualificar a conduta dela como mulher. Como se uma mulher como ela não pudesse ser, de fato, estuprada. Né? Então, assim, nós precisamos falar muito sobre esse assunto, Vivi. É um tema urgente, é uma prática que a gente vê cada vez mais sendo empreendida, mas a gente vê sendo empreendida porque ela está pública. Ela não está sendo mais empreendida porque agora ela está acontecendo. Agora está sendo mais falado. Mas a gente que trabalha com isso vê isso há muito tempo. Há muito tempo. Sim. Bem, eu trouxe esses dois casos para a gente começar a falar dessa realidade hoje, né? E espero que a gente tenha nas nossas próximas conversas, a gente possa aprofundar os temas. O objetivo hoje foi mostrar como é que é um tratamento dentro do sistema de justiça, né? E como é muito importante nós tratarmos com urgência desse tema, né? Sim. Eu só queria fazer um comentário breve sobre o que você trouxe. É que, claro que a gente precisa fazer a análise social política considerando gênero e raça. E é claro que dentro dessa pesquisa, desse esforço, desse comprometimento, a gente precisa fazer as distinções de tratamento entre mulheres brancas, mulheres que estão inseridas na classe média e alta, mas que a gente não pode exatamente dizer que são da classe burguesa, porque falta a elas capital e terra e ambiente e um monte de coisa. Mas isso aí é assunto Mais para, para né? frente. Assunto para a gente passar aqui a noite inteira. Mas eu queria só chamar atenção para o seguinte: sim, as devidas distinções precisam ser analisadas, pensadas e salientadas sempre. Mas, nesses dois casos, o que se apresenta é uma marca, é a regra, é a lógica da atuação e da operação do sistema de justiça e os seus operadores. Sim. Operadores, inclusive, constituídos por homens e mulheres. Então, esse é um assunto, esse é um tema que é preciso ter muita discussão,
discussões detidas, muito cuidado, tem muitas nuances que precisam ser percebidas, entendidas, pensadas. Então, eu só, na verdade, queria fazer esse comentário, Tá? que é exatamente isso, reforçando o que você falou, entre esses dois casos, entre essas duas mulheres, a marca da classe e da cor, ela ela precisa ser vista para analisar o detalhe, mas a expressão do sistema de justiça, a forma como o sistema de justiça opera, e não só a forma como o sistema de justiça opera, a forma como socialmente é possível que um sistema de justiça opere nesses termos. Por quê? Os jornais vão dizer o quê? Que tipo de material a gente, nós que eu como pesquisadora e professora, você como atuante, militante também, professora e pesquisadora. Onde que a gente encontra notícias, por exemplo, sobre o caso da Tatiane Souza Silva? Na imprensa alternativa. O máximo de notícia que a gente encontra é na Galileu. Agora, todos os outros lugares é na imprensa alternativa. Eu não vejo televisão, mas eu acredito que esse tenha sido passado na TV. Mas a questão é a seguinte, mulheres que, se a gente for para os casos em que as mulheres são violentadas, esses são dois casos, dois exemplos, Tatiane, Mari e milhares de outras diariamente. A imprensa, quando esses casos chegam na imprensa, o tratamento dado pela imprensa é a culpabilização das mulheres. E aí, quando a gente lê essas manifestações públicas da promotora, no caso da Tatiane, a gente pensa assim, gente, parece que ela sorteou frases do jornal mais Quando a vinculação é só da mulher, né? Você não vê uma vinculação, a vinculação na mídia, ela é uma vinculação centrada na mulher, no ato da mulher, no que a mulher fez, e não do que foi feito. Sim, sim. Então, o que eu quero que quem está aqui assistindo agora e quem vai assistir depois guarde, retenha, essa forma da atuação como uma expressão social. Uma expressão social que se apresenta no sistema de justiça, na imprensa, nas relações sociais, na atuação, no discurso, no enunciado. Então, gostaria que quem estivesse aqui retivesse isso. Bem, a gente precisa encerrar porque a live é muito curta, né? Muito curta. Nossa. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui ao vivo e quem vai assistir. A gente vai, daqui a pouco, em breve, nos próximos dias, baixar essa live e subir no canal do YouTube, do IPEA. E a gente, eu e Raquel, IPEA e RSA, a gente quer dar notícia, divulgar publicamente que em breve nós vamos lançar em parceria um curso de formação feminista e antirracista, política e direito. É um curso com uma proposta longa de continuidade de estudo, um curso que vai durar uns 4 meses e será ministrado por mim, pela Raquel, pelo IPEA, em parceria com a RSA. E eu estou muito feliz, a gente está muito feliz com a realização desse projeto, colocar esse projeto no mundo. Sim. E então acompanhem as novidades, né? Acompanha o IPE, acompanha o RSA, o canal da Raquel, que é muito ativo, né?
nesse lugar da atuação pública. E o nosso site, enfim, os canais para vocês saberem das novidades. Logo, logo esse curso vai ser lançado e a gente está preparando com muito carinho. Esse curso está sendo pensado. Acho que esse curso está sendo pensado desde quando a gente se conheceu. A vista que cria um filho, gera um filho. Exatamente. Depois vem um filho. Uma filha. Então, Já é está isso. nascendo. Estamos gestando, bem, já chegando no final dessa gestação para lançar esse curso, que vai ser uma parceria incrível, né, para a gente trazer a academia junto com a prática, né, da importância da formação e da própria advocacia, né, de formarmos um novo pensar juntos, né, sem uma decisão final, sem um objetivo, tem que ser assim, é assim, não, porque a gente está construindo isso, né, mas precisamos tirar desse gueto, né, Vivi, desse lugar de reduzido, né, um lugar extremamente reduzido e de tanta importância. Sim, e é urgente, é Sim. urgente. Assim. Então tá, Tá bem, obrigada. gente. Boa noite. O programa é continuar fazendo conversas públicas, assim, né? Produzir conteúdo, produzir outros vídeos que a gente também vai divulgar de outras formas. Então a gente continua a conversa, porque ó, tem conversa aberta. Tem. Hoje foi só o iniciozinho. Então tá, obrigada. Nada. Gente, obrigada. Uma boa noite para todo mundo. Tá lá no IGTV. Isso. Aprendi a... Beijo. Beijo.